Na teologia, o conhecimento inato e imediato de Deus se refere àquele conhecimento completo e perfeito que Deus tem de todas as coisas, sem precisar aprender sobre essas coisas, sem um processo de raciocínio. Isso aí esse tipo de conhecimento faz parte da essência de Deus, faz parte da natureza de Deus. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre onisciência. Na segunda aula, nós falamos sobre o conhecimento arquétipo de Deus. A playlist completa está no primeiro comentário fixado desse vídeo e também na descrição. E hoje a gente vai falar desse tipo de conhecimento de Deus, aquele que é inato e imediato. O conhecimento de Deus é inato porque faz parte da sua essência, faz parte da sua natureza. Deus conhece todas as coisas de forma natural. Uma coisa inata é uma coisa que nasce com uma pessoa. Se Deus tivesse nascido, esse conhecimento já teria nascido com ele, né? Mas como Deus não tem início nem fim de vida, ele é o eterno. Então esse conhecimento sempre esteve com ele. Faz parte da sua natureza. É isso que quer dizer inato. Em nós também repousa um tipo de conhecimento inato. Eu vou falar no final dessa aula. É o único tipo de conhecimento inato que nós temos. Todos os demais tipos de conhecimento que nós podemos adquirir, ele não é inato e nem imediato. Quando eu terminar de explicar o conhecimento inato e imediato de Deus, você vai entender. O fato de o conhecimento de Deus ser inato, você já entendeu. Sempre esteve com ele. Faz parte da sua essência. Faz parte da sua natureza. Deus não pode... É intrínseco, tá bom? Deus não pode se desligar desse tipo de conhecimento, por causa da sua onisciência. Lembrando você que já assistiu as duas primeiras aulas, que a onisciência de Deus é o conhecimento pleno que ele tem de todas as coisas. Vem do latim omniscientia. Omni significando todo e scientia, conhecimento. Então, todo conhecimento. O que nós estamos fazendo nessa série é categorizando esse conhecimento, vendo as facetas e as aplicações do conhecimento de Deus, né? Então, nós pegamos a onisciência de Deus, dividimos ela em 7 partes e estamos estudando uma a uma para você ter um entendimento bem preciso do conhecimento de Deus, de como é que se processa o conhecimento de Deus. Então, claro que vale a pena você assistir as duas aulas anteriores. Esse conhecimento inato e imediato de Deus, Deus o possui desde a eternidade. Essa afirmação se deve ao fato de o conhecimento ser inato. Então, como Deus nunca teve um início, Deus é eterno, esse conhecimento está com ele desde sempre. Não é adquirido e nem é desenvolvido. Deus não consegue desenvolver conhecimento, porque o conhecimento dele é pleno, ele é onisciente. Para nós que somos criaturas intuitivas e aprendemos, todo o nosso conhecimento resulta de um processo de aprendizado, de observação e de desenvolvimento. Fica até difícil para a gente entender esse negócio, esse atributo especial de Deus, esse conhecimento de Deus que é inato. Porque a gente sempre aprende. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi. Isso não acontece com Deus. Deus não precisa se dar a esse esforço de ter que aprender, decorar, de sintetizar o conhecimento para depois passar. Isso não existe na natureza de Deus. Todo o conhecimento em Deus é inato. Sempre esteve com ele. E para nós é até difícil de entender isso, né? A gente tem dificuldade de entender isso. O conhecimento de Deus é tremendamente vasto. É até difícil para nós, com a nossa mente limitada, falar sobre o conhecimento de Deus. O profeta Isaías, no 40:28, chama a nossa atenção para essa vastidão de conhecimento que repousa na onisciência de Deus. Lá ele diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O profeta Isaías aqui está falando de um Deus que não descansa, que não cansa, que não se fatiga, que não se enfada, um Deus pleno.
cujo entendimento e conhecimento não pode ser esquadrinhado. É o que eu acabei de falar. A nossa mente não tem... Eu tô tentando aqui, irmãos, explicar para vocês facetadamente, dividindo a onisciência de Deus em 7 partes, para a gente entender de forma específica cada ação do conhecimento dentro do bojo da onisciência de Deus. Mas é difícil, né? E outra, se você não assistir todos esses vídeos mais de uma vez, ir lá no nosso blog, ler o artigo, para você realmente entender, para você sintetizar e treinar a definição desses conceitos, para depois você passar, você não vai aprender, porque não é fácil. Então ele é inato porque faz parte da essência de Deus, é um conhecimento intrínseco, não se separa da onisciência de Deus. E é imediato pelo seguinte motivo. A palavra imediato significa que não requer um intermediário. Aquilo que é imediato está ligado diretamente. Então, o conhecimento de Deus é imediato porque ele não precisa de ninguém para dar para ele o conhecimento que ele tem. Ele não precisa de ninguém explicar para ele nada sobre o universo ou sobre a natureza. Inclusive, todas essas coisas existem e existem de forma arquétipa, porque o conhecimento imediato de Deus foi capaz de produzi-las. Foi o que nós falamos na aula passada, sobre o conhecimento arquétipo de Deus. Vale muito a pena gastar esses 10 minutos para assistir essa aula. O conhecimento imediato de Deus, então, lhe faculta o poder, a capacidade de conhecer todas as coisas de forma direta. É um conhecimento imediato, sem intermediários. É de forma instantânea, sem a necessidade de observação, de aprendizado ou de análise. Então, o conhecimento inato e imediato de Deus lhe dão esse poder extraordinário. O inato quer dizer que é intrínseco à sua natureza. Conhecer as coisas de forma direta faz parte da natureza de Deus. Todos nós, seres humanos, precisamos de intermediário. Não há conhecimento inato em nós, senão um só, que eu vou encerrar o vídeo falando sobre ele. Mas Deus, olha o que diz na 1 aos Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Esse versículo, então, nos remete diretamente ao conceito de conhecimento imediato de Deus. Imediato, então, é aquilo que não requer intermediários. Deus conhece as coisas de forma imediata, de forma direta. Deus e as coisas. A propósito, segundo a aula passada, conhecimento arquétipo de Deus, ele já conhecia todas as coisas de forma arquétipa, de forma perfeita, antes de ele as criar. Então, olha só, o conhecimento arquétipo de Deus combina muito perfeitamente com o conhecimento imediato de Deus. Ele já conhecia por antecedência, é conhecimento arquétipo, e conhecia de forma perfeita, e agora que ele criou todas as coisas, ele as conhece de forma imediata. Ninguém pode instruí-lo. Que mente é que vai instruir a mente de Deus? Que vai dar aula para Deus? Que vai explicar para Deus alguma coisa? É por isso, então, que o conhecimento de Deus é inato e imediato. É inato porque é intrínseco, diretamente ligado e inseparavelmente ligado à sua natureza e essência, e é imediato porque não tem intermediários. Ninguém consegue ensinar Deus. O conhecimento inato e imediato de Deus, mas principalmente o conhecimento imediato de Deus, tem 2 implicações teológicas que você vai gostar. Primeiro, reforça a noção da onisciência de Deus, indicando que Deus é perfeitamente consciente de todas as coisas. Lembrando que o conhecimento inato e imediato de Deus estão dentro da sua onisciência. E a segunda implicação teológica sobre o conhecimento imediato de Deus é que ele sugere que Deus conhece perfeitamente, sem intermediários, todos os seus planos e projetos, tanto para o universo da existência, quanto para cada um de nós. Então, a gente pode ficar em paz e sossegado nas mãos desse Deus. Ele conhece os seus problemas, não porque alguém orou e foi falar para ele.
Isso invalidaria o conhecimento imediato de Deus, porque estaria se colocando aí um intermediário para falar para Deus do seu problema. Mas isso não é necessário, porque Deus conhece os seus problemas, a sua vida, a sua estrutura, sem que ninguém abra a boca para lhe dizer nada sobre isso. Nem mesmo você não precisa dizer. Ele tem um conhecimento, então, imediato de todas as coisas, e inclusive de nós. Os artigos sobre a onisciência de Deus e sobre o conhecimento arquétipo de Deus, que foi a primeira e a segunda aula dessa nossa série, estão lá no nosso blog. A aula de hoje vou deixar também no nosso blog com muito mais notas do que o que eu estou falando aqui. Inclusive lá, quando você estiver lendo o artigo, caso você seja curioso, dá uma olhadinha em Hebreus 4:13 para você ver o que está escrito, e também Salmos 147 e 5. Do ponto de vista geral, a gente não tem conhecimento inato nem imediato. Ponto de vista geral, porque eu vou dar um ponto de vista específico, tá bom? Nós não nascemos sabendo. Todo o nosso conhecimento é aprendido. Todo o nosso conhecimento é desenvolvido. Todo o nosso conhecimento depende de processo de experimentação. Todo o nosso conhecimento depende de um processo de observação. Olha só, eu estou ensinando vocês aqui sobre conhecimento imediato. Isso é prova de que o nosso conhecimento não é imediato. Conhecimento imediato é o de Deus, aquele que não requer intermediários. Deus não aprende de ninguém, e não tem ninguém com capacidade de ensinar Deus. Mas todo o nosso conhecimento é aprendido. Eu aprendi de alguém, estou ensinando você, você vai ensinar alguém, que vai ensinar alguém, que vai ensinar alguém, que vai ensinar alguém. O nosso conhecimento, então, sempre vai ter um intermediário, sempre vai ter alguém que nos ensine. Não é assim com Deus, né? Como a gente já viu. Agora, qual tipo de conhecimento nos é inato e imediato? O único tipo de conhecimento inato e imediato que nós temos é o conhecimento da existência de Deus. Porque isso parece que foi implantado na nossa consciência pelo próprio Deus. Se você fizer uma experiência de campo, se a gente pudesse fazer isso, né? Isso não é nem ético, mas só um si, tá bom? Vamos só imaginar. Se a gente pudesse fazer com que uma criança nascesse lá no meio do mato, no meio da selva, e ali ele ia crescer e se desenvolver, aquela criança que nunca teve contato com a civilização, que nunca foi ensinada sobre religião, essa criança com certeza teria a noção de que há alguém maior do que ela, de que há alguma coisa acima da sua cabeça que lhe é superior. E essa criança, com o tempo, com o seu crescimento, desenvolvimento, ela também desenvolveria o processo de adoração, porque é isso que o homem é. O homem é o homem religioso. Nesse vídeo aqui você vai poder ver uma explicação sobre o homem religioso, com uma terminologia do latim. Então essa espiritualidade é intrínseca na nossa natureza. É a única coisa, é a única informação que já nasce conosco. E quando a gente ganha a idade de consciência, ela aflora. E nós então vamos entender que existe um Deus. Agora a grande questão é: que Deus é esse? Se é pessoal, se não é, se é um Deus imanente ou não. Aí vai depender de estudo, vai depender de aprendizado, vai depender de direção para essa divindade que fica testificando dentro de nós que ela existe. Esse conhecimento, ele é inato, porque Deus implantou, então, no nosso espírito. Esse conhecimento inato, esse conhecimento imediato, para a gente sentir que existe um Deus, a gente não precisa de intermediário. O nosso próprio espírito vai falar para nós. Se a gente olhar o Salmo 19, a gente vai entender o que é isso. O Salmo 19 é o Salmo da imanência. A imanência é a capacidade que nos faculta reconhecer que existe um Deus pelas coisas criadas. Então a gente reconhece diretamente, sem intermediário. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o Salmo 19. Então a gente olha para o céu, vê essa grandeza, a gente olha para a criação, vê essa grandeza e reconhece que essa criação tem um Criador. Na filosofia, a imanência é a percepção de Deus como parte da natureza. Na teologia, a imanência é a capacidade de perceber Deus na criação, mas não Deus como parte da criação, Deus como Criador, subsistindo separado da sua criação.
O único conhecimento que já nasce conosco é o conhecimento de que Deus existe. E esse conhecimento não depende de instrução. Ele vai se aflorar assim que a gente começar a ter consciência da vida. Então ele é inato e é imediato. Esse é o conhecimento inato e imediato de Deus em nós. Para encerrar então, Deus tem conhecimento inato e imediato de todas as coisas, que não resulta de observação, de aprendizado, de processo de raciocínio. Nós temos conhecimento inato e imediato da existência de Deus. E isso tem duas implicações teológicas também que você vai achar interessante. Primeiro, esse conhecimento inato e imediato que nós temos de Deus, esse conhecimento que já nasce conosco, sem a gente precisar aprender, sem intermediário, ele sugere que todos os seres humanos têm uma responsabilidade inata de reconhecer e adorar a Deus. Porque Deus colocou na nossa consciência, colocou no nosso espírito, inclusive a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Esse é o conhecimento inato de Deus em nós. A gente já nasce com ele e ele vai se desenvolver. Depois é preciso, então, conhecer. Depois, para dirigir esse conhecimento inato e imediato de Deus que nós temos na nossa natureza, no nosso espírito, nós vamos precisar de um professor. Essa é a minha importância aqui. Esse é o meu papel aqui. Eu consigo explicar para você isso e dirigir você para esse Deus verdadeiro, pessoal e único. Essa responsabilidade de reconhecer e adorar a Deus, então, é a primeira implicação teológica que nós temos em relação a esse tipo de conhecimento. A segunda é que, se nós rejeitarmos a Deus, não será por falta de provas de que Deus existe, mas por dureza de coração, porque Deus estará testificando no nosso espírito que somos seus filhos, que somos suas criaturas. Para encerrar, vou deixar um vídeo aqui no card para você, uma explicação do homem enquanto corpo, alma e espírito, a função de cada uma dessas partes do ser humano e qual dessas partes liga-nos diretamente com Deus. É isso por hoje então, espero que você esteja gostando da nossa série Conhecimento de Deus. Se você gostou do que você viu e ouviu aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscrevendo você vai nos ajudar e também, quando se inscrever, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder nenhuma aula dessa série. Se quiser ter acesso a vídeos, aulas e cursos exclusivos, é só se tornar membro. E se quiser falar direto comigo para tirar suas dúvidas, é só se tornar membro do nível Consultoria. Se você está gostando dessa série, essa série faz parte do nosso curso básico de teologia. E olha que coisas grandes que nós temos no nosso curso, que é considerado o curso de teologia básica. Se você quiser conhecer o nosso curso, o link para compra está aqui na descrição. Dê um clique, você vai ser redirecionado para o Hotmart, onde o curso está sendo vendido. Você vai poder comprar parcelado, comprar à vista. É um curso na modalidade à distância, não é um curso online, tá bom? Onde eu vou ficar tratando direto com você. É naquela modalidade à distância. Você compra o curso, você vai ter as apostilas, as provas, você estuda, responde, envia para mim, pode enviar uma a uma ou todas depois de terminado. Eu vou fazer a correção, você sendo aprovado com nota acima de 6, você recebe o nosso diploma de teologia básica. Então dê um clique e conheça o nosso curso. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.